As tecnologias digitais não resolvem os problemas da educação. Os problemas da educação são outros, muito mais antigos do que a introdução dessas tecnologias. Por exemplo, problemas estruturais, como a ausência, quase plena no Brasil, de escolas de tempo integral, que são a regra nos países desenvolvidos e são, inclusive, uma das razões desses países darem certo. Boa educação realimenta uma sociedade avançada, realimenta uma boa economia. Outros problemas são problemas de natureza conceitual. Aqui nós confundimos, por exemplo, quantidade com qualidade. Um exemplo são os nossos currículos, que são quilométricos, mas que substituem a criatividade, a curiosidade, a experimentação, uma série de outras prerrogativas importantes pela memorização pura e simples. Outros problemas são metodológicos, como aqueles que a gente tem quando a gente confia nos estudantes a uma sala de aula em que a gente fala com eles e eles só ouvem a nossa voz. Ao contrário do que é necessário no mundo contemporâneo, é todo mundo tomar iniciativa, é todo mundo participar. Esses problemas são antigos e não são resolvidos pelas tecnologias digitais. Para entender um pouco melhor isso, a gente precisa mergulhar um pouco mais na educação. O que é a educação? Que objetivos a educação tem? Eu posso dizer isso de várias formas, mas vou escolher uma especial. Eu vou dizer que educação envolve múltiplas aprendizagens. A aprendizagem do conhecimento, a aprendizagem do fazer, a aprendizagem do ser e a aprendizagem do conhecer. O que são essas coisas? Aprender a conhecer é o caminho que a gente faz quando a gente começa, tradicionalmente, na educação, a conhecer algum campo novo, alguma informação nova. Por exemplo, uma linguagem. Quando uma criança aprende a escrever, a ler e a escrever, o mundo dela se torna completamente diferente. Mas não para por aí. Ela não apenas é capaz de ler, entender e registrar, mas ela também é capaz de produzir novas ideias. Aliás, imagine alguém que escreve uma canção ou que escreve uma poesia. Está fazendo isso, está criando. É muito mais do que apenas conhecer. Esse é o caminho do aprender a conhecer. Um outro mundo diferente desse é o mundo do aprender a fazer. Esse é o mundo da prática, aquele em que a gente desvincula a imaginação pura e simples do cérebro da gente e coloca as coisas em movimento no mundo real. Essa é uma aprendizagem absolutamente necessária. Mas há outras duas também super importantes que eu quero abordar aqui. A primeira é aprender a ser. Aquela que diz respeito a desenvolver os próprios potenciais. A desenvolver coisas como os valores da gente, a ter iniciativa, a ter resiliência, a ser capaz de superar as dificuldades, as limitações. Super importante, ter autoconhecimento, super importante. E a última, mas não menos importante, é a aprendizagem da convivência. Essa envolve coisas como compreender um mundo diversificado, valorizar a diferença, valorizar o outro, conviver em sociedade. Da mesma forma, eu posso dizer que é uma ferramenta excepcional para superar as diferenças sociais, as diferenças de gênero, o racismo, a intolerância e todos os outros fatores que levam a convivência e a sociedade a ter os seus problemas. Todos esses são aspectos importantes. Educação trata não de modernidade por meio de tecnologias, mas por meio do seu coração. E o coração da educação é exatamente formar as pessoas para um mundo em que elas precisam se entender, precisam ser capazes de seguir as trilhas do conhecimento, precisam ser capazes de fazer e precisam ser capazes de conviver. Uma forma muito interessante de abordar isso, esses objetivos da educação, vem de uma historinha que é atribuída ao John Lennon. Disse que quando ele era muito garoto, ele perguntou à mãe dele alguma coisa que criança curiosamente pergunta, e a mãe dele disse, olha, tudo isso que você está perguntando sobre o que a gente faz aqui na vida, tem uma resposta, a gente precisa ser feliz. Mais tarde, John Lennon foi para a escola, e na escola perguntaram a ele, o que você quer ser
quando crescer? Ele imediatamente respondeu o mesmo que ele ouviu da mãe. Ele se convenceu que felicidade era um objetivo da vida. Mas quando ele respondeu isso, retrucaram a ele dizendo que ele não sabia nada sobre a escola. E ele finalmente concluiu que a escola é que não sabia nada sobre a vida. A gente não precisa de uma escola que seja limitante e autoritária, como disse o Roger Waters em The Wall. Acho que todo mundo conhece. A gente precisa de uma escola que trace os caminhos para a felicidade do indivíduo e do indivíduo dentro da sociedade, a felicidade da sociedade. Os objetivos da educação são muito mais complexos do que aqueles que a gente pode atingir com a tecnologia. A tecnologia é sedutora. Ela pode nos dar a falsa impressão de que consegue atacar os problemas importantes, mas os problemas importantes não são esses. Educação diz respeito a desenvolver as pessoas, os seus potenciais, a sua capacidade de vida em sociedade. Educação diz respeito a pessoas mais felizes. Educação diz respeito a pessoas e a ideias num ambiente que todos possam se expressar e possam encontrar o melhor lugar para viver e para contribuir. Obrigado.